Olá, sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé. Edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e o tema de hoje é Clima, Cidade e Floresta. Quem paga a conta do desastre urbano? Nesse episódio, a gente vai mostrar que enchente, deslizamento e calor extremo não são desastres do clima. Eles são um encontro entre um clima que mudou e décadas de planejamento urbano que ignoraram a água, a encosta e a vegetação. Também vamos falar sobre o rastro dessa conta. Quem decide, quem lucra, quem perde a casa e quem paga no fim. E como a floresta em pé entra nessa conta antes da chuva chegar. Para falar sobre esse assunto tão importante e urgente, eu tenho dois especialistas, Pedro Curcio e Rodrigo Casagrande. O Pedro é empreendedor e especialista em cidades inteligentes com ênfase na prevenção de desastres. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Angélica. É um grande prazer estar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho de resiliência climática, que vai ser muito bom. É isso aí, muito obrigada. E Rodrigo Casagrande, ele é psicanalista e pesquisador na interseção entre sujeito, sociedade e cultura. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Angélica. Pedro, tudo bem? Bom, o clima aqui tá ótimo, né? Nós vamos conseguir manter até o fim do episódio. Muito bom, muito bom. Bom, para começar, vocês já foram apresentados, mas queria que vocês aprofundassem um pouquinho nessa apresentação e contassem quem vocês são, mas mais importante, né, o que motiva vocês a levantarem todos os dias da cama e atuarem nesse fronte tão complexo que é o da sustentabilidade, começando por você, Pedro. Legal, Angélica. O nosso trabalho, assim, posso dizer que a gente foi levado a isso, né? Não foi nada programado na minha vida com prevenção a desastres. Eu venho de mobilidade urbana há 21 anos, onde eu atuo com logística para a saúde em São Paulo, com tudo que estava acontecendo na questão de avanço desses apps, dessas questões tecnológicas para a mobilidade, a gente teve que inovar, eu adentrei aos drones, né? E pude ajudar no Brasil a construir também o drone delivery, o drone de entrega brasileiro. Inclusive um dos primeiros, né? É o nosso primeiro e até o momento único primeiro. na América Latina, né? Eu tive Exato. tem uma contribuição legal com os meus amigos e sócios lá na Speedbird, a gente pôde trabalhar nesse sentido, mas ali eu descobri uma vocação para a parte climática, porque em dado momento daquela empreitada, com o que estava acontecendo, a gente precisou usar um sistema interno e aí a gente percebeu que era possível uma spin-off. E aí criamos o iNeed System com essa pegada de telemetria, de controle e de gestão. E por um desses adventos da vida, a gente foi levado a atuar em Petrópolis em 2022, onde um sistema muito, muito arcaico, um sistema muito justo, assim, sem muita programação, porque foi de emergência, salvou 51 pessoas da morte. A gente nem sabia direito que eram cidades inteligentes, então naquele momento a gente resolveu adentrar o tema, estudar e hoje trabalhar com bastante afinco. Então é como se fosse algo vocacional que pintou na nossa vida. Então a gente hoje faz esse trabalho por vocação na parte de resiliência climática, por tudo que aconteceu com a gente. Muito legal. Obrigada, Pedro. E você, Rodrigo? Sou psicanalista e no percurso de estudar psicanálise eu senti falta e senti a necessidade de ampliar essa dimensão do estudo. E tem várias formas de fazer isso. E eu fui pelo caminho do planejamento urbano e regional. Então, na psicanálise, eu estudo sujeito, no planejamento urbano e regional, eu estudo sociedade. Né? O planejamento urbano, ele vai planejar modos de se viver na cidade, quantos modos forem possíveis, passando pela cultura. Né? E a cultura, eu estou dizendo aqui, nesse lugar mesmo dos modos de viver. Então, meu eixo de estudo é isso, é sujeito, sociedade, cultura, porque o paciente, quando chega à clínica com as questões, ele vive em uma cidade, ele está em uma cidade, ele transita, ele Afetado por ela. Afetado pela cidade. Então, entender como esse espaço é produzido, por quem é produzido, de que forma, a legislação, a história, né? Da construção e da produção daquele espaço, para mim, se tornou muito importante na investigação de como que a sociedade vai se organizando e como ela vai lidando também com os desastres, com essas mudanças repentinas de clima, com essa urgência climática. Né? Muito bom, muito bom.
Vamos ao que interessa e direto na jugular do problema, né? Enchente, deslizamento, ondas de calor. Pedro, isso é o clima mudando ou é mau planejamento? Eu acho que tem uma soma de fatores, né? Uhum. De fato, com tudo que está acontecendo, não tão falado de emissão de gases de estufa, nas questões climáticas que vem se a cada vez acelerando esse processo de mudança, existe sim, né, uma questão de mudança climática, mas ela vem em conjunto e casa exatamente com o mau planejamento, né? Então você pega cidades como São Paulo, a gente vê situações, eu estava até conversando com um ente importante da Defesa Civil de São Paulo, recentemente, sobre o que aconteceu em Moema, há cerca de 2 anos atrás, onde uma senhora, né, em plena Moema, uma subida de água à base de 2,5 metros em coisa de 15 minutos, perdeu a vida naquela enchente. Como que isso aconteceu? Claro que a chuva, a importância do clima, ela contou, mas o mau planejamento urbano daquela região, de não ter sido pensado a vazão da água que tinha os processos até embaixo daquele setor onde foi pavimentado, ajudou a esse problema. Então, respondendo sua pergunta, Angélica, eu acho que é uma fusão de dois lados, tanto o mau planejamento urbano como as mudanças intempéries do clima. E a gente precisa tomar conta disso. Uhum. E é interessante que você falou, né? Aconteceu em Moema, que para quem nos acompanha e não conhece, é um bairro de classe média alta na região sul de São Paulo, capital. Sim. O fato de ter acontecido num ambiente de população mais abastada, você acha que isso faz chegar com mais urgência? O que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, tá trabalhando diariamente com questões de prevenções ao clima, de crise climática, de prevenções a desastres. Tragédia não escolhe classe social, ela acontece para onde tiver que acontecer. Né? O caso de Moema é um caso que você perceba que é uma área super classe média já para alta mesmo, Vila Nova Conceição, aquela região, tem essa situação bem clara que ali não tem uma comunidade pobre próxima e foi afetado. Mas Uhum. a gente vê também todo dia acontecendo em encostas, em área de Sim. problema de planejamento urbano, pessoas que moram em área de risco. Curiosamente, isso acaba se tornando meio normalizado, né? O Uhum. absurdo se normaliza, porque isso uma terça-feira qualquer na vida da população periférica, né? Exato, Angélica. E a gente entende, né, com esses alertas que a natureza vem dando, que além de não escolher classe social, ela está acontecendo cada vez mais frequente. Uhum. Então a gente falava de ciclos anteriormente, acontecia uma vez por ano, né? Agora toda semana tem algum caso acontecendo que chama atenção. E cria-se a normalidade mesmo, porque faz parte do cotidiano, o poder público muito lento para resolver as coisas. Existem iniciativas, existem, mas a gente não vê uma política voltada para uma fiscalização. Que a gente consiga adentrar, entender o que está acontecendo e cobrar quem são os gestores para que aquilo seja feito. Isso não estou falando de São Paulo, não, tá? Isso é a nível Brasil. Então, a gente está numa sinuca de bico, Angélica, nesse momento. Sim, com certeza. Rodrigo, a gente está falando aqui de normalização do absurdo e também foi falado em outros episódios do Forest Talk, a questão de adaptabilidade do ser humano. Mas tem um limite para isso, né? Sim, tem um termo, né, que foi cunhado no início dos anos 2000, que é o antropoceno. Uhum. Né? Segundo os teóricos, o ser humano é o único ser vivo que é capaz de alterar um bioma nesse lugar de adaptabilidade. Né? Então, nenhum outro animal vai conseguir fazer isso. E ele vai. Uma cidade que nem São Paulo tem mais de 300 rios e córregos aterrados ou canalizados. Uhum. Não é? Então há uma grande mudança na paisagem. Isso aconteceu em Prestes Maia, 1920, 1930. Então essa geração aqui não conheceu essa São Paulo, que era toda atravessada por rios. A capital do Rio de Janeiro, totalmente aterrada, Terra do Flamengo, Copacabana. Então existe uma grande intervenção do homem na paisagem no começo do século passado, que vai alterar muito esse fluxo da cidade para adaptar, facilitar, valorizar a Urca ali no Rio de Janeiro. Não tinha aquilo tudo é um aterro. Né? Para a gente é inimaginável isso agora. Você imagina em 1920, uma mudança que se dá nesse lugar.
E em relação aos eventos climáticos, o evento ele pode ser natural, vai acontecer por diversas razões, mas a tragédia ela é social. Eu sempre faço um paralelo, nesse momento deve ter uns 5 mil aviões sobrevoando nossas cabeças no mundo inteiro, passando por clima, calor extremo, frio extremo, e não tem um desastre. Por quê? E já no solo a gente tem. Qual que é a diferença? Né? Claro que existe processo, existe algumas coisas, mas tem 5 mil municípios. E aqui a gente não consegue resolver uma questão, como você disse, de fiscalização. Até porque quando acontece algo como Moema, a resposta não deve, a pergunta não deve ser a quem errou. Essa resposta vai estar em alguém há 20 anos atrás. Exato. E em relação à questão da adaptabilidade, a gente sempre repete que a gente dá um jeito. Uhum. E também tem uma questão de expectativa de que a gente se adapte, né? E também se sentir meio fora da possibilidade de exercer alguma mudança no que está acontecendo. Exemplo é fornecimento de energia. Então, diante desse novo normal, eu só posso aceitar que vai acabar a energia e talvez eu fique sem por 2 semanas num evento climático extremo, né? Sim. Mas quando você fala do psiquismo da pessoa, só dá para esticar a corda até certo ponto, certo? Dá, porque a cidade ela vai criar também o bem-estar ou o mal-estar. Né? A gente teve nesse século, né, ou no século passado, né, 1950, era em torno de 7 pessoas, a cada 10 pessoas, 7 viviam na zona rural. A cidade era um lugar para fazer negócio. Faço negócio e volto para a zona rural, que não tem nada para oferecer. Né? Sim. É um centro comercial, como é a cidade de São Paulo hoje. Né? Hoje isso está para cada 10 pessoas, 9 estão vivendo em cidade. Não tem muita aglomeração, tanto que a gente vai verticalizando. O solo vai ficando impermeabilizado. É verdade. Né? O acesso à natureza, né? Onde a Freud vai dizer do mal-estar na civilização. A gente precisa ter esse contato com a natureza para entender algumas coisas. E aí vai criando uma angústia, vai criando esses sintomas comuns em grandes cidades, né? A depressão, a falta de identidade, enfim, aglomerado tudo isso com essas notícias do desastre aqui, outro ali, e as pessoas vão se adaptando e vivendo sem questionar muito. Vira cotidiano, né? Exato, né? Sem entender que existe por trás de tudo, a gente vai chegar na conversa hoje, as legislações que vão permitindo com que essas coisas aconteçam ou não. E acho que, de certa forma, isso contribui para esse distanciamento entre o indivíduo e a pauta climática, né? Porque além da floresta ser um lugar muito do imaginário, onde muitos nunca vão visitar, né? Se a gente fala da floresta amazônica, por exemplo, fala de uma pessoa na periferia de São Paulo. É possível que ela nunca visite, né? Então já está num lugar meio abstrato para ela, né? Some-se a isso todos esses desafios que vocês estão citando. Então, isso contribui para criar esse distanciamento, né, da pauta climática. Né? Eu já não estou perto da floresta. Tudo está jogando contra, então fica difícil, né? É verdade. Essa sensação de normalidade, como o Rodrigo colocou, né? A gente percebe que na sociedade daqui, por exemplo, paulistana, né? A gente está cada vez mais sendo assolados por crises. Você falou recentemente da questão de energia. Quem não lembra no passado, aqueles 4, 5 dias sem luz, né? Por questões climáticas. Uma infraestrutura já precária. O problema é feito na hora. Depois que o problema passa, a dor passa, outro vida que segue e eu acho que aí que é o grande X da questão. A sociedade como um todo também tem que, nesse momento, se organizar para ter uma voz, para poder cutucar a quem precisa. Estamos agora já em quadro eleitoral daqui a pouco. O que esses caras vão falar, né? E a gente hoje está tão polarizado que não sente esse tipo de coisa. Sim, com certeza. E acho que também falta energia, meios de saber como que eu me engajo nessa pauta,
é uma somatória de fatores que faz com que o indivíduo sofra mais também, né? Que essa sensação de impotência combinada com o sofrimento concreto, né? Que é de perder uma casa, de perder eletrodomésticos, enfim, de ter a vida inteiramente prejudicada pela crise climática, né? Isso. E também, Angélica, a gente soma isso, eu acho que é o meu ponto de vista, Rodrigo, a individualização, né? Cada um dentro do seu quadrado. Aconteceu hoje, Se vira se aí. vira aí, entendeu? O teu vizinho do lado tendo alguma questão, não tem uma sensibilidade importante pra gente unir esforços para chamar atenção para esse case. E aí acontece que vira só mais um assunto dentro das centenas de assuntos que uma administração pública tem que ter, Com né? Então certeza. é difícil. Com certeza, Pedro. E aí, acho que é uma coisa que você olha também, Rodrigo, é o rompimento de comunidades, né? Hoje em dia as pessoas mal conhecem o vizinho. Então E fica difícil de romper esse ciclo de sofrimento. isso, além de ter isso, né, de não ter esse outro que vai acolher. Na verdade, no momento de tragédia, até tem. Porque quando você olha a mobilização que acontece até nacional, né? Então é arrecadação de água, alimentos e tal. Até falam assim, nossa, parem de mandar. Acontece as fake news de contas falsas, tem isso tudo, mas midiático. Tem aquele ponto porque tem fica circulando essa informação. Mas depois é o que você disse, cada um fica no seu canto. E aí não tem como também cobrar os representantes políticos. O que é um representante político? É alguém que o grupo escolhe para representar e lutar por aqueles direitos. Então fica todo mundo muito solitário, muito sozinho. E aí o sofrimento é maior. Em comunidade não é que eu não vou sofrer, mas isso é mais minimizado. Existe mais um afeto e um conforto para esse tempo ser menor na reconstrução, Sim, né? sim. Reconstrução daquele espaço, reconstrução psíquica, é, de um certo luto quando tem perda de vidas, né? Vejo tragédias às vezes de pessoas que perdem a família inteira, né? Sim. Então às vezes eu fico pensando, nossa, como que ela vai dar conta disso se não tiver uma grande comunidade acolhendo, seja família, seja a escola, a religião. E até para que a cobrança por mudança seja coletiva, né? Para que esse grupo de pessoas possa ser ouvido. Eu quero trazer a prevenção para essa nossa conversa, que só entra na pauta depois que houve uma perda muito relevante, né, Uhum. Pedro? Existe alguma cidade que tenha ido por um caminho diferente e agido antes? Difícil, Angélica. Difícil, né? A gente viveu algumas coisas próximas. Tem estados e municípios que tentam. O Brasil tem 5.670 municípios, 667 municípios, acho que é isso, quase 5.670 municípios com os distritos de Fernando de Noronha e Brasília. O que acontece? Eu julgo a você que um trabalho preventivo não chega a 5% dessa massa. Não chega. E quando você vai ver na ponta final, os municípios que você vê sempre em questões, principalmente municípios que sofrem com parte litorânea, né, onde acontecem grandes cenários de problema, municípios médios ou pequenos, os caras nunca têm recurso. Dependem ou de um programa que venha de um governo federal que também tem pouca ação na prevenção em tecnologia. Tem os tradicionais, né, muro de arrimo, canalização do rio, mas em tecnologia Comportas. ainda é muito incipiente, né? A gente teve um caso muito próximo, né, que até foi matéria trazida pela Forbes Internacional num trabalho brilhante que foi feito na reportagem, do qual a gente falava sobre tecnologia de prevenção. E lá o prefeito falou, o secretário falou, governador colocou aquela matéria em Instagram, mas as coisas demoram demais. Tem projeto que até hoje, naquela época, não avançou. Então, assim, se com uma força de uma Forbes é difícil avançar, imaginem para quem está tentando voar solo. Então, assim, existe um problemaço no impulsionamento de inovação e prevenção no Brasil que precisa ser resolvido com política pública séria, Angélica, da qual não temos
na estrutura de unificação. Vou te dar um exemplo. Foi o que você falou, Pedro, mas se acontece um desastre, vamos falar de prevenção. O buraco é tão mais embaixo que quando acontece um desastre, como aconteceu, por exemplo, recentemente na Venezuela, né? Ou o que aconteceu em São Sebastião, em Petrópolis, o momento da tragédia já é uma grande dor de cabeça para os órgãos de defesa civil, para os órgãos de resgate, porque eles não têm ainda nenhuma estrutura básica de controle dessas ajudas que chegam. Uhum. Então, não é difícil a gente encontrar relatos que cria essa comoção, cria aquela força que vai Corpo de Bombeiros de um estado... Mas é vai de difícil outro. receber ajuda. É difícil receber ajuda, porque assim, chega tanta coisa que fica que nem barata tonta na tragédia, não tem uma delimitação, não tem um software que faça aquilo de uma gestão eficaz. Então, para você ver como que nós estamos precários numa situação como essa. Agora, imagine, então, quando acontece o desastre. E Pedro, a quem interessa não investir em prevenção? Angélica, eu acho que é uma cultura que a gente vem de anos, como falamos aqui no começo. É cultural o processo, né? E aquela pergunta, né? Vamos falar português claro, não dá voto. Entendeu? Não dá voto. E pega-se, por exemplo, o caso de Petrópolis que eu vi de perto. Pô, Defesa Civil super séria, né? Comando lá do Coronel Kempers muito bom, cara muito sério. Mas chegamos lá na prefeitura para iniciar um trabalho de prevenção que não tinha nada a ver com a tragédia. A gente estava fazendo uma outra coisa. A gente foi chamado para a tragédia porque no meio desse processo que a gente estava lá aconteceu a tragédia. Não tinha praticamente dinheiro algum no caixa. Só que quando aconteceu um problema, foram milhões, se eu não me engano, bilhões de reais que foram injetados lá dentro. Então, como fazer, né? Então, é mais fácil investir no custo do desastre do que no custo da prevenção. Cultura, né? Eu acho que é isso, Angélica. Então, o que E acontece? também esperar que não aconteça e Rezar cruzar pra os Deus. dedos aí que não role naquele mandato. Exato, rezar para Deus. Mas assim, não é um problema só do município, Angélica. Quero fazer aqui uma interlocução nesse caso. Não há uma integração, né? São poucos os estados que hoje trabalham por isso. Graças a Deus, em nossa vida de prevenção, a gente, por exemplo, temos exemplos muito bons. Que nem, por exemplo, a gente está vivendo com o governo do estado do Espírito Santo lá, que realmente criou uma unidade, pensando em pesquisa, com a prefeitura que teve acesso ao problema, de uma cidadezinha do interior para 30, 40 mil habitantes, mas que tem morros que, se acontecer, vai matar muita gente. Então, você percebe uma política pública que foi empregado, né, pela Secretaria de Inovação do Estado do Espírito Santo, junto com o governo local, para que criasse algo referente a essa questão. Isso já é um grande passo, porque o pessoal quer solução pronta. Sim. Né? E não tem solução pronta, né? O pessoal quer solução que até para contratar é difícil. Sim. Quem perde a casa na enchente quase nunca é quem decidiu onde construir, certo? Rodrigo, como essa conta ficou tão desigual? A gente tem um aparato legal hoje no Brasil muito interessante sobre planejamento urbano. A história do planejamento urbano no Brasil começa lá na era Vargas, que modernizou o Brasil com a entrada das indústrias, tal. Depois dos anos 50, Juscelino Kubitschek, organizando as cidades, tal. Mas sempre foi um lugar muito tecnicista. Cidade, rua, prédio, não olhando em consideração outros aspectos sociais, culturais. Então, vai passar uma rua que derruba tudo, como vem acontecendo até hoje, né? Com a Constituição de 88, foi estabelecido os planos diretor com a participação social. Precisamos ouvir todos que compõem essa cidade através de uma representação. Beleza, então a gente tem um encontro de comunidade aí. Isso foi 88. Essa lei foi regulamentada só em 2001 com o Estatuto das Cidades. Então, olha o tempo que levou. Dos 5.600 municípios hoje, em torno de 40% tem um plano diretor. Cidades até 20 mil pessoas, a partir de 20 mil habitantes precisa ter. Mas é muito complexo, porque precisa de audiência pública, e aí tem todo tipo de arranjo lá dentro, porque a cidade é um espaço disputado por interesses, né? Todos os interesses possíveis. O que acontece? A partir do momento que a cidade ela é regulamentada aí pelo plano diretor, zoneamento e tal, valoriza-se e a gente vai ter o processo da gentrificação, onde esse sujeito ele é automaticamente expulso
para as as bordas. periferias, para as bordas. Por mais que tenha lei e tudo, mas ele vai. Ele é expulso. Existe todo um sistema que vai expulsando ele, né? Tem a gentrificação, a gente sempre fala numa questão urbana, né? Hoje a gente estuda também a gentrificação rural, que são pessoas que têm chácaras, né? E uma comunidade, e ali circula economicamente, os aspectos culturais, sociais, tudo. E aí também eles são forçados, às vezes, a vender por alguém que é de uma outra região, e essa pessoa que vai morar ali só vai lá de fim de semana e passa no supermercado, leva tudo. E Ou essa abre caminho para os chamados novos rurais, né? Que são as pessoas da isso, cidade grande que vão lá para a zona isso, rural mudar tudo, né? né? E aí surge sempre uma responsabilização individual por esse sujeito que acaba morando num lugar de risco. Mas não é individual. Na Uhum. verdade, existe todo esse background aqui que fez esse sujeito ir para lá onde foi possível, onde ele morava. Porque o planejamento, ele vai funcionar, mas não para todo mundo. E intencionalmente, né? É, Eu exato. já estive recentemente em reuniões de plano diretor e quase nunca nessas reuniões, que são realizadas às 3 da tarde, Uhum, comumente, né? exato. Não estão as pessoas a quem mais interessa essa conversa, né? E tem um aspecto importante também, né? Por mais que tenha o plano diretor, que entenda que vai preparar a cidade para os próximos 10 anos, muitos deles são impugnados pelo Ministério Público por essas questões, né? Que não está tão claro. O gestor, como não tem fiscalização, uma cidade ele tem que ser planejada por 10, 20, 30, 40, 50 anos, uma geração. Ele faz para os 4 anos. Uhum. Então, se alguma coisa não está acontecendo, deixa o indicador ali. Prevenção não dá foto, Exato. entendeu? Não dá. Então, nunca vai ser a prioridade do gestor que está olhando a próxima eleição, a próxima eleição, a próxima eleição. Legal. Pedro, as cidades ainda são planejadas olhando aquela média histórica do clima, né? Que está ficando cada vez mais obsoleta, né? Como é possível planejar para um clima que não repete o passado? É pesquisa, é desenvolvimento de soluções, um trabalho integrado entre a sociedade civil, os empreendedores, bem como a administração pública, tem que ter os chamados sandbox, que a gente fala, né, que são as áreas de teste, as áreas de novas tecnologias a serem adaptadas, porque como você falou, o clima, os dados históricos de clima eram uns até 15, 20 anos atrás, né? Tudo isso vem se transformando, a gente está trabalhando em modelagens. Dou como exemplo um sistema que a gente está criando de patente na América Latina, que quer entender como que o deslizamento acontece. Então, nós, quanto especialista em tecnologia, a gente consegue criar o sensor, criar os códigos, criar a nuvem, mas a gente não consegue interpretar lá dentro do solo, que é uma tecnologia que vai 3 metros de profundidade, sentindo o pulsar da Terra, sentindo o que a Terra está falando, o que vem de lá em relação à parte geológica, como que o clima, a quantidade de chuva daquele momento está afetando. Então, nós estamos tendo esse bom exemplo lá no Espírito Santo, que a gente fez uma força-tarefa, né? Com a SECT, com a UFES, com a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Local, onde todos nós estamos modelando o processo e entendendo a natureza tão sábia que num desses pontos de instalação, sem brincadeira, Angélica, a gente cavou um buraco a 3 metros para análise de solo, que a gente tem que fazer retenção do solo-água, granulometria, entender a curva de retenção do solo, onde ele vai romper. O buraco que a gente fez aqui nessa mesa, para daquela outro pedacinho, já era diferente a qualidade da terra. Então, assim, somente com muito esforço de pesquisa e unificação, a gente vai conseguir chegar num linear importante para essa questão do clima de estudos a gente Sim, fazer. com certeza. E, Rodrigo, onde que o planejamento urbano brasileiro erra mais? Naquilo que constrói ou naquilo que remove, digo, árvore, várzea, nascente, enfim. Como eu disse no começo, né, parece que o desenvolvimento e o progresso significa asfalto, né? Tem até uma fala interessante quando você vai comparar cidades, né? Fala, nossa, essa cidade aqui é atrasada. Aí quando você fala, mas atrasada é comparada ao quê? A alguma outra cidade que tem muito concreto, muito prédio, muita avenida, muita coisa nesse sentido, né? Não enxergam
rio, árvore, glebas, né, espaço, praça, como lugares de infraestrutura, né? Então tem sempre aquela história, aquele jeito, a gente corta essa árvore aqui, mas vamos replantar 1000 em algum outro lugar. Mas não, ela era aqui, né? Sim, É, Nós precisamos dela sim, e aqui. era uma árvore madura, muitas vezes, né? Isso. Eu passei por essa situação muito, razoavelmente recente. Tá, você vai cortar essa árvore aqui, você vai entregar 80 mudas. E não falam pra gente sequer onde elas estão sendo plantadas e se foram plantadas, né? Exato, para dar espaço para o chamado progresso, né? Que é Uhum. isso que a gente está na nossa cultura, que foi 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek. Então, a gente tem isso ainda, né? Dessa coisa brutalista, né? Do concreto, como as cidades elas são criadas para escoar a produção. Entendeu? As ruas, avenidas, é para facilitar onde vai passar o caminhão, o carro, tal. Se ele tiver uma árvore, a gente vai tirar. Então, o planejamento, ele não é que ele erra em termos estruturais, ele é ok. O modo de fazer é que não está, Sim. entendeu? É dado um bypass assim, nele para ele existir, cumprir a legislação, mas politicamente, né, falando, e não tecnicamente. E ainda falando de decisões políticas, né? Que venha do poder público. Pedro, que decisão autoridades poderiam tomar nos próximos 12 meses que já atenuaria um pouco esses problemas que a gente está discutindo aqui? Angélica, uma pergunta que você nos traz que traz até um certo desânimo pela realidade que a gente vê no dia a dia. Porque o que falta, além de uma política pública de repasse, a gente não vai construir algo em 12 meses nessa questão. Porque, como ele falou, qualquer situação que tenha que ser feita tem que colocar no PPA. Né? O PPA vai para o próximo mandato. Tem que ter vontade política para fazer aquilo, porque o mandato não vai ser daquela pessoa. Talvez do mesmo grupo ou não. Então, teria que ter uma política pública integrativa, né? De integração entre Estado federal, a estadual e a municipal. Porque, vamos falar dessas quase 5.600 cidades que eu te falei, não tem grana. Os caras estão pensando em sobreviver, pagar o salário, não tem mesmo. Eu falo com propriedade, eu vivo batendo defesa civil todo dia para esse país aqui, né? E não tem nada que esses caras vão falar que, putz, vamos fazer esse programa de prevenção. Eu acho que o buraco é mais embaixo. A gente tem que apelar por uma política pública, um marco geral de defesa civil, né? Tem lá o Fundo Nacional de Defesa Civil, mas não se movimenta, tem que ter algo que vire um marco para essa questão, para que a gente tenha de lá uma orientação onde chegar, porque a vontade tem pessoas que têm vontade, tem secretarias que a gente põe os caras técnicos maravilhosos, mas quando chega na hora, pô, não consigo. E aí remedia, entendeu? O cara vai ali para dar o primeiro socorro, para tentar alertar uma sirene, né? Ou para levar uma cesta básica na hora de um problema. É difícil. É o que dá. É o que dá. Falou tudo, Angélica. Não tem. Então, por isso, até um pouco de desesperança, porque a gente vê isso todo dia, e alguns anos já tentando sobre esse tema, e a gente vê poucos movimentos avançarem. Né? Graças a Deus eu tive acesso a um deles, como eu falei, lá no Espírito Santo. Porém, são poucos. Não é bem difícil. Acho que o que fica da nossa conversa é que a gente tem esses poucos exemplos em mente para avançar nessa agenda, né? E focar mais em prevenção e também entender que esses desastres climáticos não podem ser colocados na conta do indivíduo, né? Ele não pode ser responsabilizado individualmente por algo que é coletivo. Sim, e a gente vê um desastre psicológico na nossa sociedade com os aumentos, né, dos índices. Até se tornou uma norma regulamentadora, a NR1, para ver se dá conta. Né? Então, é o que eu falei no começo. A cidade ela vai produzir esse mal-estar e vai refletir nesse sujeito. É verdade, que acabou de entrar na NR1, né, Rodrigo? Recente, Isso, né? Exato. Verdade, A né? NR1 é uma resposta, né, do Estado, né, em torno de norma regulamentadora, para dar conta. Dar conta desses fatores que vão para além do indivíduo, né? Exato. Angélica,
em cima do que o Rodrigo falou, me fez lembrar agora uma possível esperança. Chama-se Ministério Público. É o único caminho que a gente está vendo que está sendo feito algo por todo o Brasil, tá? Em algumas áreas, por exemplo, que teve muita tragédia no Sul, muito atuante, aqui em São Paulo, no Rio, eles têm um papel fundamental para que esses gestores cumpram, porque existe uma lei determinada para esse cumprimento já, tá? Das questões de clima, de responsabilidade, e o Ministério Público tem um papel fundamental para a gente poder ter um pouquinho de esperança. É isso aí. A gente estava falando sobre plano diretor, existem algumas histórias no Brasil, porque é uma lei que precisa ser cumprida, o Ministério Público fica em cima, né? E em algumas cidades existe um mercado disso, é Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem audiência pública, não tem nada, só copia. Inclusive, quando você vai olhar o documento, tá com o nome de outra cidade, algumas páginas, não trocam tudo. É uma coisa lamentável, né? Exato, porque é uma coisa de participação popular, social, para construir a cidade, né? Porque as pessoas constroem a cidade, depois elas são construídas por ela, né? Em termos de identidade, identificação, território, e é levado como uma burocracia, né? Tecnicamente falando. E acho que esse processo também passa por educação, né? Por cidadãos se sentirem empoderados o suficiente para poder cobrar essas mudanças também, né? Mas isso, de novo, não acontece de forma individual e sim coletiva. Última pergunta para vocês dois. Daqui a 10 anos, qual decisão vai fazer com que a gente olhe para trás e diga foi essa escolha que valeu a pena, fez manter a floresta em pé valer a pena? Eu acho que, além do propósito que nos move, no meu caso especificamente, o Rodrigo também tem o seu propósito, todos os profissionais de área, é essa questão que eu trouxe na última questão, a provocar essa integração, provocar essa mudança. A gente que atua com o poder público, eu já vim atuando com o poder público desde o drone, a gente sabe que ele só funciona se for provocado. Né? A tecnologia sempre anda à frente das questões de gestão pública. Claro que tem muita vontade política, né? Como bem falamos daquele caso que a gente encontrou lá em Pinda, né? Pô, um trabalho fantástico, salvou vida. O prefeito falou na Forbes e descontinuou o trabalho, né? Existe a vontade política, porém, existe a questão de a gente deixar um legado de integração para que isso vire uma política séria pública para as próximas gerações, né? Porque só tende a piorar, Angélica, infelizmente só tende a piorar com a questão do Super El Niño bater na porta. A gente vai ter muito problema nesse verão, né? Infelizmente, né? E quando tiver essa renovação política dessa nova geração que está por vir, ter uma questão para isso séria, eu acho que a gente vai avançar e daqui a 15 anos, por exemplo, como você falou, 10, 15 anos, pô, valeu a pena começar esse movimento. Então a gente está começando o movimento, né? E ainda, para terminar meu raciocínio e essa fala, ainda pensado muito individualizado. A gente tem que juntar também a parte dos empresários, a parte do trabalho, a parte de pessoas como o Rodrigo e trabalhar numa comissão em conjunto para que a gente consiga ter uma resposta maior, né? Porque sozinho não consegue. Perfeito. Sim. Rodrigo? Eu li uma matéria com o professor Carlos Nobre e ele disse algo que me atravessou bastante. Ele falou assim, a minha geração criou a tecnologia e os dispositivos para a gente ter diagnóstico. Minha vida inteira foi isso. A próxima geração agora tem que fazer algo com esse diagnóstico. Perfeito, isso resume muito. Exatamente. Então ele falou, putz, dediquei minha vida a isso, agora a próxima precisa fazer algo. E esse algo passa também pela política, né? Professor Ricardo Galvão, do INPE, deputado, está lá, tem conseguido. Então, me parece que nossos movimentos, né, eles vão ecoar no lugar legislativo também. Então, períodos como a gente está, olhar para as propostas ou para esses representantes que estão lidando com essa pauta, e não só talvez com a pauta de estrada, desenvolvimento, progresso e tal, mas para dar conta desses diagnósticos, que seja algo importante também, porque as decisões estão lá. Né? Inclusive, eu vi uma outra professora do INPE falando assim, eu vou ser candidata, porque todo estudo que eu fiz na minha vida não está servindo de nada, eu tenho que ir lá também. Né? Então, quanto mais seres políticos nós formos, eu acho que isso é um lugar importante também, vai fazer uma grande diferença na próxima década. A decisão está na mão de quem não sabe ler os diagnósticos. É isso, né? A fala de vocês dois aponta para um lugar só, que é o da ação. Exato. Né? E ação decisiva, né? Gente, foi uma ótima conversa.
Aprendi muito com vocês dois. Ficam provocações importantes, urgentes. E como que as pessoas fazem para acompanhar o trabalho de vocês e continuar essa conversa nas redes, Pedro? Legal, Angélica, foi um grande prazer, Rodrigo, né? Prazer, Estamos sempre à Pedro. disposição. É sempre bom ter esse espaço de fala para levar a comunidade numa agenda tão importante como vocês estão fazendo aqui, para que a gente possa evoluir o assunto. Lá, o pessoal acha a gente pelas redes ali na AB Drone Oficial, né? A Associação Brasileira de Drones que a gente lidera. Pode achar também no @NDSystems, né? No LinkedIn também. E quem tiver alguma questão mais pessoal, pode mandar também no @InovaPedroJúnior, que vai ser um prazer atender a todos nessa questão, tanto de climática, mobilidade futura, a gente está aqui para isso. Muito Obrigado bom. pelo convite. Super obrigada, Pedro. Rodrigo? Me encontra no Instagram, o lugar que eu mais estou, que é o @_Rodrigo Casagrande. Lá eu compartilho minhas falas, meus movimentos, meus devaneios. Sempre com essa angústia de encontrar algum caminho, alguma resposta, algum fiapo que a gente possa se agarrar nesses sistemas colapsados. Perfeito. Muito obrigada, Rodrigo. Nós vamos ficando por aqui. Não esquece de acompanhar o nosso canal no YouTube para outros episódios com insights de pessoas especialistas fora da curva que estão também atuando nesse front de manter a floresta em pé. Esse é o Forest Talks. Eu sou a Angélica Mari e a gente se vê no próximo. Tchau!